Meninas! Finalmente eu apareci no vídeo. Os outros dois vídeos que eu fiz aqui no canal, eu não apareço porque eu gravo sozinha, né? Eu fico sozinha com a Alice, é só eu e ela, e meu marido trabalha. Mas só que, mesmo se ele estivesse aqui, eu não ia pedir ajuda dele, porque com certeza ele ia começar a dar risada, né? Quando eu começasse a falar com vocês, ele ia fazer piada e ia acabar não saindo do vídeo, gente. Então, eu faço sozinho os vídeos, né? Então, e hoje eu tive coragem pra vir aqui e aparecer, né? Porque dá um pouquinho de vergonha. Então, hoje eu vim aqui compartilhar pra vocês papo de mãe mesmo, papo de mulher pra mulher, pra falar pra vocês como que foi o meu parto, que foi tranquilo, mas eu vou contar pra vocês. Ela estava prevista para nascer no dia 12 de setembro, que caiu numa segunda-feira. No dia 11 de setembro, foi no domingo, foi tranquilo, minha irmã veio me visitar, meu sobrinho também, e eu lembro que eu fiz um almoço pra gente, eu fiz estrogonofe, fiz todo o almoço, sabe? Assim, foi aquela bagunça, né? Reunião de família. Eu tava nos últimos dias de gravidez, nossa, eu tava inchada, cansada. Aí eu lembro que eu coloquei a cadeira assim, na frente do fogão e comecei a preparar a comida. E foi assim que eu fiz o almoço nos últimos dias da gestação, né? Porque eu não aguentava ficar muito tempo em pé. E isso foi no domingo. Aí depois que minha irmã foi embora, tranquilo, eu tomei banho. E aí eu lembro que eu pensei assim, poxa, né, eu tenho que fazer minha unha, eu tenho que ir numa manicure, porque a Alice tá prevista pra nascer. E pior que ela tá pra nascer a partir de segunda-feira, então eu vou fazer a unha hoje. Aí eu fui numa moça aqui da minha rua, e aí ela disse que não atendia no domingo, só que eu não sabia, né, que assim, as pessoas que eu conheço atendem, né, que atende em casa, atende de segunda a segunda. E aí eu fiquei triste, eu voltei pra casa, mas tudo bem. Pensei assim, não vou ganhar hoje mesmo, né? Amanhã eu vou em outro salão. Daí eu lembro que passei o restante da noite descansando com o meu filho, né? Fiquei assistindo televisão no quarto dele. E quando foi 11 horas da noite, isso no domingo, eu senti uma contração forte, né? E como eu sou mãe de segunda viagem, aquilo lá eu sabia que era uma contração, né? A do meu filho, eu lembro que eu fiquei 24 horas sentindo dor, gente, pra depois ganhar ele. E veio assim, umas cólicas bem fraquinhas, assim, sabe? Cólica de menstruação mesmo. E no da Alice, não. Eu senti a primeira contração muito forte. Aí depois de 20 minutos veio outra. Aí eu pedi pro meu marido começar a contar, né? Aí foi 15 minutos, depois veio 20 minutos depois, 16, 17 minutos, aí foi assim. E aí eu fiquei preocupada. Fiquei preocupada porque eu não tinha feito a minha unha. Pois é. Aí o que eu fiz? As contrações estavam vindo forte, eu resolvi fazer minha unha. Pois é, era depois de meia-noite, comecei a fazer a unha, acho que era 1 hora da manhã. Aí eu lembro que eu passei esmalte branco, eu olhei assim, que esmalte branco mancha, falei, não ficou legal. Tirei. Aí eu fui, tirei a cutícula, deixei ela na aguinha, fiz tudo que tinha que fazer. Passei esmalte rosa cintilante, bem fraquinho. Aí não se borrasse também não dava pra ver muito, mas aí eu limpei tudo. Fiz a unha do pé também. E como minha casa tava em reforma, porque esse quarto aqui era do meu filho, a gente fez um outro quarto pra ele. E aí eu não queria que a Alice chegasse aqui, né, com o quarto com poeira, assim, né? Aí eu lembro que eu joguei álcool no chão, passei pano, limpei a cômoda, o berço, assim, dela, tudo, pra quando ela chegasse aqui, tá tudo limpinho. Então, assim, eu senti nas contrações de madrugada, eu fiz a minha unha, limpei o quarto da Alice, deixei a mala ali, tudo na sala, né, as coisinhas dela, as minhas, pra gente ir pro hospital. Mas, assim, pensei, só vou ganhar amanhã à noite, porque do meu filho demorei 24 horas. Sou experiente, falei pro meu marido, pode dormir, porque esse negócio aqui vai demorar. Falei assim, vai descansar, se quiser amanhã você vai lá no seu trabalho, resolve o que você tem pra resolver, porque eu vou ficar sentindo dor até 11 horas da noite na segunda-feira. Falei assim, então, você resolve suas coisas
E eu fico aqui em casa esperando, porque nem vou no hospital porque eles mandam de volta pra casa. Porque o do meu filho me mandaram embora pra casa, né? Então, eu fiquei com tudo isso na cabeça, né? E daí, mas aí a dor tava intensa demais. Aí quando deu umas 4 horas da manhã, eu fui pro chuveiro tomar um banho quente, né? Porque eu não tava aguentando mais. Aí fiquei aqui fazendo massagem, eu mesmo, eu lembro que eu agachava assim, ó, e ficava fazendo massagem, né, desse movimento e deixando assim a água quente cair. E de repente, né, gente, aí sai sangue. Aí eu fiquei preocupada, acordei meu marido e falei assim, se arruma, você tem que me levar no hospital, porque não é normal eu sangrar, né? Do Henrique não aconteceu isso. Aí ele acordou o Henrique, aí eles se arrumaram e eu fiquei lá no chuveiro. Aí ele falou assim, a gente tá pronto. Eu falei assim, tá, eu vou me vestir. Aí eu me vesti e falei, né, vamos pro hospital. Isso era umas 4:30 da manhã. Aí eu fui de leg, né, chinelo, porque os pés estavam inchados. E uma camiseta normal, só que no carro, sentindo tanto calor, porque a dor, né, aquelas dores, você começa a suar frio. Tirei a camiseta, fiquei só de sutiã, abri todas as janelas. E fui pro Antoninho da Rocha. Aqui em São José dos Campos tem 2 maternidades, que é o Hospital da Vila e o Antoninho da Rocha. Eu ganhei meu filho no Hospital da Vila, onde eu fui maltratada. Ele era meu primeiro filho. Eu tinha 19 anos de idade. E eu não posso nem dizer que eles me trataram como animal, porque um animal você não maltrata. Eles me trataram assim, como se fosse uma máquina, né? Um robô. Cheguei ali sentindo dor, ninguém me explicava nada, ninguém conversava comigo. O tratamento foi horrível. E eu lembro que uma menina estava comigo na sala de pré-parto. Ela gritava assim pra enfermeira, minha filha vai nascer, minha filha vai nascer. Ela tava suando, ela tava molhada, encharcada. A enfermeira chegou, levantou o lençolzinho lá e falou, não, minha querida, sua filha não vai nascer. Espere mais um pouco. Falou bem assim, bem estúpida com ela. E a enfermeira virou as costas e a filhinha dela nasceu, assim, aquele barulho, assim, sabe, de água caindo assim, junto né, com algo a mais, que no caso era o bebê. Aí eu escutei a bebezinha dela chorando. E, assim, foi uma cena muito triste, gente, porque ela ficou ali sozinha, com medo. Deveria ser a primeira filha dela. E eles também não estavam nem aí pra mim. Então, eu não quis ganhar a Alice lá, por causa dessas lembranças. Eu ganhei no Antoninho da Rocha, que é o hospital de Freira. E chegando lá, eu fui muito bem tratada. Eu cheguei com 3 dedos de dilatação, aí a moça me sentou lá, colocou eu sentadinha numa cadeira, né, onde ela colocou uns aparelhos assim na minha barriga pra ver, né, de quanto em quanto tempo eu tava tendo controle de toque, né, foi onde ela viu que eu tava com 3 dedos de dilatação, e aí ela perguntou se eu tava sentindo a minha filha se mexer, eu falei que não. Aí ela veio com uma buzina, assim, encostou assim na minha barriga e apertou um barulho super alto. E a Alice, nossa, deu um pulo, assim, se mexeu, começou a se mexer. Eu não sei se foi por causa disso, mas toda vez que a Alice escuta buzina de carro, ou alguém fala um pouquinho mais alto, ela começa a chorar, né? A mãe do meu marido fala que é por causa disso que a enfermeira fez, tadinha. Gente, nem sei se é por causa disso ou se é ela que é muito sensível mesmo. Mas ela fez isso daí. Aí eles me levaram pra sala de pré-parto, eu tirei toda a minha roupa, minha aliança, brinco que eu tava usando, tirou tudo, coloquei a camisolinha. Aí a Larissa que fez o meu parto, né, que me ajudou, e ela ficou comigo o tempo todo, muito carinhosa. Ela tem 26 anos, novinha, gente, parecia que tinha 18 anos, sabe? O rostinho angelical, ela tinha uma voz tranquila. A gente conversou, ela falou sobre o parto dela, como é que foi, que ela sentiu todas as dores, mas aí no fim acabou sendo cesárea. E eu lembro que ela me chamava de princesa. Ai, princesa, você tem que abrir as pernas, não pode fechar as pernas. Eu sei que dói, eu sei que tá ruim, mas você tá indo muito bem. Então, assim, sabe, ela foi amiga minha, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Ela teve empatia, sabe? Não me maltratou. E foi assim, foi especial, gente, nem parecia que eu tava num hospital público, né? E depois, aí olha só, na minha cabeça eu ia ganhar a Alice 11 horas da noite na segunda-feira.
E eu cheguei com 3 dedos de dilatação. Aí quando passou 45 minutos, ela foi ver com quanta dilatação eu tava, né? Ela falou assim, você já teve 5 dedos de dilatação, né? Ou seja, eu tava no total com 8 dedos de dilatação. Foi muito rápido. Ela falou assim, você já pode ir pra sala de parto. E aí meu marido acompanhou eu, ele assistiu o meu parto. E aí é que foi assim, um pouquinho mais difícil, né? Porque eu tava muito cansada e eu lembro que assim, a Larissa tava aqui, aí tinha a enfermeira do olho verde, que até hoje eu não esqueço aqui, o meu marido tava aqui, e tinha uma outra enfermeira aqui. Aí todas as enfermeiras, só meu marido, só não ouvia a voz do meu marido, mas todas elas, vai, força, você tá indo muito bem, mamãe, isso mesmo, parabéns, você tá bem, vai, faz mais força, não respira, não respira. Gente, impossível não respirar, eu tava cansada. Cada força que você faz, ó, você faz assim, você fica, né? Você quer respirar. Aí eu respirava, aí atrapalhava tudo. Aí eu tinha de novo que voltar a fazer força. Aí teve um momento que ela falou assim, agora você tem que esperar a contração vir de novo. Aí eu esperei a contração vir de novo, fiz força de novo. E a Alice não nasceu. Aí na terceira vez, fiz aquela força. Aí ela falou assim, mãe, eu já tô vendo a cabecinha dela, olha só, ela é muito cabeluda, mãe, vai que você consegue. Aí eu lembro que eu pensei assim, gente, eu tenho que ver logo a minha filha. Eu quero ver ela, eu quero escutar o choro dela. E daí eu lembro que eu fiz força, não respirei. Eu fiz muita força. Assim, aqueles segundos pareceu assim vários minutos, sabe? E aí eu fiz a força, senti a cabeça dela saindo, passando, né? E aí de repente o corpo assim, né? Depois que a cabeça sai assim, vai o corpo assim, sai com tudo com aquela água quente. E aí eu lembro que a Larissa pegou a minha filha assim, e eu vi, a primeira cena dela assim que eu vi foi, ela tava de costas pra mim. Aí eu vi aquele corpinho assim curvado, aquele cabelinho dela todo grudado assim na pele. E o chorinho dela, só fez isso, choro assim, e logo ela parou. Aí ela deu uma limpadinha lá, entregou a Alice nos meus braços. E a primeira cena que eu lembro da Alice, ela tava com o dedinho na boca e eu escutando aquele barulho assim. E a enfermeira falou assim, teve gente que já nasceu com fome. E eu coloquei a Alice no meu peito, gente. Ela pegou o bico e já começou a mamar. Incrível, né? E aí depois eles pegaram ela e levaram lá pra pesar, eu acho, né? Pra medir o tamanho da cabeça, do corpinho, tudo. Aí meu marido ficou lá acompanhando. Aí ficou somente eu e a Larissa. E aí a Larissa deu ponto, né? Eu levei 2 pontos. Mas antes de dar 2 pontos, eu falei assim, nossa, tô sentindo muita contração ainda, né? Tô sentindo muita dor. Ela falou assim, olha, vou fazer uma coisa aqui, vai doer. Só que vai melhorar, vai aliviar essas dores que você tá sentindo. Daí ela colocou, o dedo assim lá dentro de mim, começou a apertar a minha barriga, assim, sabe? Eu acho que é pra tirar mais sangue, mais sujeira, enfim. Daí ela disse que aquilo aliviava. Aí ela deu 2 pontos. Depois eu fui pro quarto com a Alice, meu marido também foi junto com a gente. E aí a enfermeira levou café com leite pra mim e pão, disse que era pra mim comer, porque senão eu poderia desmaiar, né, que era pra mim tomar banho. E aí eu tomei café, comi o pão. Depois eu fui tomar um banho, lavei meu cabelo, porque tava me sentindo muito suja. Aí eu coloquei minha roupinha, minha camisola que eu tinha levado. E fiquei lá com a Alice. A Alice não tomou banho, porque lá eles só dão banho no bebê depois de 6 horas. E eu fiquei 3 dias no hospital, gente. Foi tão gostoso. Se eu pudesse, eu passaria os 40 dias no hospital. Tem muitas mulheres que falam pra mim, não vi a hora de ir embora pra casa. Eu não sei por que essa pressa de ir embora, porque no meu caso, eu não tinha ninguém pra cuidar de mim aqui. Ninguém pra fazer minha comida. Ninguém pra arrumar a casa pra mim, sabe? Então, assim, lá no hospital, eles te dão café da manhã na cama, eles levam o almoço pra você, cafezinho da tarde, a janta, aquela sopinha gostosa de legumes, carne moída, fora que à noite tem o chazinho, sabe, com bolachinha. Se acontece alguma coisa com a sua filha, eles estão ali perto, eles sempre estão pesando, sempre tem enfermeira vindo avaliar, eles trazem remédio pra você, né, pra aliviar aquelas dores. Então, assim, é tudo um cuidado com a mãe e com o bebê.
de você estar ali, você só amamenta seu bebê, você só cuida dele. No momento que você chega na sua casa, você tem um monte de coisa para fazer. Por exemplo, eu tive que fazer a minha sopa, né? Meu marido até tentou, mas ele não sabe muito, entendeu? Aí via as coisas bagunçadas, mas eu não arrumava, porque eu tinha que descansar. Então, assim, foi um pouco estressante, né? Mas, enfim, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o meu pós-parto, como é que foi. Eu resolvi gravar os vídeos, assim, sobre a mala maternidade. Hoje eu tô aqui falando sobre o meu parto, como é que foi, gente, porque, assim, quando eu estava grávida, eu assisti muitos vídeos. Eu assisti todos os vídeos, eu acho que falando sobre o quarto do bebê, como arrumar a cômoda, porque, assim, eu não fazia ideia por onde começar. Então, assim, o relato dessas outras mulheres me ajudou muito, sabe? Parece que é uma corrente, assim, a gente cria uma corrente, assim, sabe? A gente fica unidas. E aí eu assisti tantos vídeos que me ajudou tanto, que eu pensei assim, eu quero fazer parte disso também. Eu quero ajudar outras mulheres. E eu indico você, eu aconselho você, assistam outros vídeos sobre outras experiências, sobre relatos de outros partos, sobre de cesárea. Vai fazer muito bem, é maravilhoso. Sei lá, isso fortalece mais você e te deixa mais segura. Esse foi meu primeiro vídeo que eu fiz, né, de papo, assim, de mulher mesmo, de mãe pra mãe, e espero que vocês tenham gostado. Eu vou vir aqui falar sobre pós-parto e sobre a maternidade, e aí a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado.